Boa tarde, agentes de viagens, a Hermet Club e também todos os agentes do trade, porque nós estamos aqui para capacitar todos vocês. Estou reunida com a equipe, a Hermet Club, a equipe jurídica, doutora Alexandra e doutor Hélio Batista, esses feras que têm contribuído muito com a Hermet Club e também a nível Brasil, para todos os agentes de viagens, fazendo com que a informação chegue primeiro antes do erro, e isso é muito importante. Eu vou fazer a nossa primeira pergunta desse bate-bola, para que eles possam direcionar vocês em 3 temas super importantes. Um deles, adiamentos, o outro, reembolsos, e o terceiro assunto e tema, cancelamentos de viagens em casos fortuitos ou força maior. Doutora Alessandra, eu começo com você. Como as agências de viagens devem agir perante o cliente final em relação aos adiamentos das viagens? Olá, pessoal. Então, uma grande dificuldade, pelo menos dos nossos associados, né, com relação a essa remarcação. Eles estão tendo grande dificuldade. E eu acho que essa dificuldade é uma dificuldade que vem em cadeia por uma série de motivos, fatores, enfim. Iniciou, né, no ápice realmente da pandemia, quando havia toda uma dificuldade, e aí as próprias agências, né, os operadores, por inconsistência de sistema, ou talvez por uma desorganização, não estavam disponibilizando essa remarcação, e aí disponibilizavam uma espécie de carta de crédito, né, um crédito para que as agências e os operadores, os nossos associados, conseguissem fazer essas remarcações dentro de um prazo assinalado, e aí todos eles concederam, pelo menos entre 2020 e 2021, prazo para que essas remarcações fossem possíveis, e pela impossibilidade de sistema, dentre outros, os nossos associados, eu acredito que a grande parte, né, não vinha conseguindo uma remarcação, seja por indisponibilidade de voo, por indisponibilidade do próprio local, porque ainda não estava aberto para receber turistas, e, enfim, isso não foi possível dentro daquela data programada no documento cedido, né, por essas agências, e eles não conseguiram, alguns não conseguiram essa remarcação. E aí agora vem tentando, e hoje eles estão recebendo o retorno das operadoras dizendo que a data do documento encontra-se vencida e que eles não conseguem, de forma efetiva, mais realizar essa nova remarcação, porque a data cedida no documento não está mais vigente, vamos supor. O que é bom esclarecer para todos é o seguinte, que recentemente a gente sabe que houve aí, né, uma nova alteração, e o que veio realmente para facilitar a vida de todo mundo. E lá está descrito que todas, da contada de 2020 até agora, todas essas viagens, esses passeios, enfim, que não conseguiram ser realizados por impossibilidade realmente da viagem por conta da pandemia, todas elas podem ser remarcadas até dezembro de 2023. Então, essa informação que nossos associados estão recebendo, né, o que receberam, de que, olha, a data no documento está vencida, se a gente levar em consideração a nova, né, determinação, isso não existe. Esse é o ponto 1, né? A gente já, inclusive, tentou e vem tentando de forma administrativa, não está conseguindo. Infelizmente, a gente vai ter que partir para o judiciário, porque não tem uma outra saída, uma outra alternativa para se fazer valer esse direito, né? Porque a lei é clara, ela diz que são válidas essas remarcações até dezembro de 2023. Então, se nossos associados não estão conseguindo fazer isso de forma administrativa, vão ter que buscar o judiciário para que essa lei possa, de fato, né, viger aí para todos que estão, como é que a gente poderia dizer, lesados, né? Acho que a palavra é essa, para todos que foram lesados e sem conseguir fazer essas remarcações. Então, assim, como, né, essas agências devem proceder? Uma vez a administrativa não tenham êxito, não logrem êxito, vão ter que buscar o judiciário para fazer valer a legislação e o êxito, né, com relação a essas remarcações. Acho que Obrigada, Hélio doutora aí Alexandra. pode pontuar também.
Passo as considerações para a doutora Hélio agora. Boa tarde, gente. Boa tarde a todos do trade, nossos associados Hernet. Recapitulando, concordo com a doutora Alexandra, só fazendo um complemento, a Lei 10.046/2020, que foi alterada recentemente com uma outra medida provisória, né, ela dispõe basicamente dois marcos temporários de que algumas situações vão ser aplicadas. Para cancelamentos ocorridos em razão da pandemia do Covid até o final de 2020, entre 2020 e 2021, tinha um prazo lá de oferecimento de crédito, ou adiamento, ou no caso de restituição, que finalizavam até o final de dezembro de 2021, desculpa. E nessa lei tem um outro marco temporário dos cancelamentos que ocorrem a partir de janeiro de 2022. Esses cancelamentos ocorridos dão direito a um adiamento ou uma restituição. Caso esses dois não forem possíveis de serem realizados pela agência, tem direito à restituição, né? Não é uma situação tão simples de ser administrada pelas agências. Eu vou fazer um complemento aqui ao que a doutora Alexandra falou, que eu acho muito importante, seja lá qual for a opção do consumidor final, com adiamento ou crédito, ou se vocês não puderem dar essas duas opções para eles, se for dar o ressarcimento, né, num prazo final previsto hoje na lei, vocês sempre formalizarem aditivos contratuais ou distratos, algum tipo de instrumento, né, que formalize esse tipo de relação. Eu recomendaria que fossem aditivos contratuais. Se ele escolher, se você chegar à conclusão que seria melhor um adiamento ou um oferecimento de crédito, formalize um aditivo contratual com o seu cliente, né, para deixar, digamos assim, de forma mais segura para você. Se for pelo ressarcimento, se você não conseguir dar essas duas opções, se você se comprometer com ressarcimento até dezembro de 2023, faça um distrato ou faça um aditivo. Nesse caso, eu até recomendaria um distrato. Então, você formalizar documentos para, digamos assim, deixar essas situações claras entre você e o seu cliente é muito importante. Obrigada, doutor Hélio. Tem uma pergunta aqui chave também, que o mercado, o trade, né, os agentes de viagens precisam muito de direcionamento. E aí eu vou começar agora com o doutor Hélio. Como os agentes devem lidar com as tratativas em relação aos reembolsos? E, posteriormente, a doutora Alexandra complementa com suas considerações. Eu acho que eu já respondi essa pergunta na primeira, mesmo sem querer, Fabiana. É importante que vocês formalizem sempre instrumentos contratuais com esses seus clientes, né? Os instrumentos contratuais vão variar caso a caso, né? Vocês podem nos perguntar lá no contato do canal do Jurídico do Hermet. Mas é importante sempre você formalizar essas devoluções. O que a gente sempre sugere é o seguinte: como o prazo final previsto pela lei é dezembro de 2023 para fornecer esse ressarcimento, é você se comprometer com o pagamento até dezembro de 2023. Não recomendaria que vocês se comprometessem com parcelamento, com o valor da parcela até lá. Vocês incluem uma cláusula nesse documento que vocês se comprometerão com o ressarcimento desse valor, deduzido a taxa de intermediação, né, porque a própria lei prevê isso, que você tem direito de deduzir a taxa de serviço de intermediação. É importante você deixar isso claro, né, e colocar como data final dezembro de 2023, desculpa. A gente termina se atrapalhando um pouco nos prazos, mas depois a gente se acerta. Então, coloca como prazo final dezembro de 2003, não se comprometendo com parcela nem valor mensal. Apenas complementando aí, né, o que Hélio está falando, lembrando que a questão do reembolso hoje não é a nossa primeira opção. A primeira opção realmente é a entrega do pacote de serviço em outra data no decorrer do ano. Hoje, o reembolso ela não é uma prioridade. E não sendo possível, né, a opção do pacote, a liberação do pacote em datas, né, de comum acordo, aí viria a questão do reembolso. Uma coisa que Hélio falou é muito importante é com relação à taxa, realmente, a taxa de serviço que é cobrada. Mas essa taxa de serviço, todos os nossos associados e todas as agências já devem deixar isso implícito no ato da contratação. Muita gente não entende, muitos consumidores não conseguem entender.
em caso de rescisão contratual ou em caso de desistência do pacote, as pessoas querem ter o retorno integral desses valores. Então, essa taxa de serviço é algo que as operadoras elas têm que trabalhar para, no ato da contratação, junto ao cliente, ao consumidor, deixar isso claro, que em havendo rescisão ou em havendo desistência, essa taxa ela não será devolvida. Né? Aqui no nosso escritório, inclusive, a gente recebe muita pergunta nesse sentido de consumidores. Olha, aconteceu isso e não querem me devolver a taxa. E aí eu vou lá e justifico, olha, essa taxa realmente não é devolvida e nem adianta entrar na justiça requerendo essa devolução, porque já é pacífico o entendimento dos tribunais de que essa taxa ela não é passível de devolução. Mas é algo que muitas operadoras e muitas agências não deixam claro no ato da contratação. E aí o consumidor, né, o cliente, ele fica sem entender o que é que está acontecendo ali. E se de fato seria um direito dele ou não, já que ele está desistindo do pacote. Então, assim, só, né, reforçando aí o que Hélio falou, importante salientar que a devolução de valores não é a primeira opção é realmente que haja a entrega do serviço em data conveniente, né, de melhor ajuste entre as partes. Não sendo possível, aí sim vai haver o reembolso, e a questão da taxa de serviço, ela não será reembolsada, vai ser deduzida. Óbvio, né, que o ideal é que todos tenham um contrato, ou que seja feito aí um contrato nesse sentido, para tornar isso claro, seja no ato da contratação, ou seja no ato do distrato, mas o ideal é que as agências elas tenham esse cuidado, de fato, e em não havendo, ou pelo menos que sejam claros quando da entrega do serviço. Muito bom, gente, muito bom mesmo as respostas dentro da realidade, na verdade, né, do que os agentes de viagens têm vivido, do que essas agências precisam e devem, né, doutora Alexandre e doutora Hélio, se posicionar, e também termos cuidados, né, esse cuidado é essencial, o diálogo, o atendimento, enfim, tudo isso faz parte. Mas a terceira e última pergunta para vocês, que também é um tema super importante, que os nossos filiados e agentes de viagens como um todo precisa desse direcionamento e desse apoio de vocês em relação a isso. Vou voltar com a doutora Alexandra, pedir para ela começar essa resposta, né? Como lidar, doutora Alexandra, com cancelamentos de viagens em casos fortuitos ou força maior, por exemplo, em rotas da União Europeia, no caso em que estamos vivendo, exemplificando essa guerra da Ucrânia? Então, a guerra da Ucrânia é algo que está, né, mundialmente, afetando de forma mundial, né? E todos estão cientes. Eu acredito, inclusive, que não haja um consumidor ou um cliente que queira, nesse momento, viajar, fazer uma viagem desse nível, seja para a Ucrânia, seja para a Rússia, enfim, diante do estado que se encontra. Há realmente uma necessidade, como é que eu diria? Essas remarcações dessas viagens é, de fato, um caso fortuito, né? E de força maior, é algo que ninguém tem como prever, né? É bem complicado, porque com relação ao caso fortuito e força maior, há entendimentos diversificados no tribunal. A gente não consegue sequer passar um posicionamento concreto do que vai ser o entendimento do magistrado diante, né, do ocorrido. Mas, via de regra, pensando pelo lado do consumidor e, obviamente, das nossas agências, a gente acredita que aí vai estar inserida a lei, né? Vai viger a lei de uma possível remarcação dentro do prazo ou quando se estabilizar, que vai haver essa possibilidade, ou até mesmo um distrato no sentido de ter esses valores devolvidos. Se você me perguntar, Fabiana, como é que isso vai se proceder, ou como é que os magistrados vão estar recebendo isso, né? As agências, de fato, elas podem negar. Elas estão podendo negar dizendo que é caso fortuito ou força maior, porque há um entendimento nesse sentido. Há, de fato, uma possibilidade dentro da legislação de que essa negativa possa ser feita. Por outro lado, a gente vai pensar no consumidor que está tendo prejuízo, que também está sendo ali
lesado, né? Ele está sendo diretamente lesado por também um caso fortuito força maior, onde ele não tem culpa. Então, eu, enquanto magistrada, certamente ia deferir, isso aí é o meu posicionamento, né? No sentido de que essas viagens, essas remarcações, elas possam ser realizadas. Não seria, no primeiro momento, pedir a questão do reembolso de forma integral, que seja reembolsado, enfim. Mas eu iria tentar atender as duas partes da relação de forma humana, né? De forma a pensar que todo mundo ali naquela situação está sendo lesado, tanto as operadoras, que estão sendo forçadas a deixar de operar e aí estão sendo lesadas, tanto os turistas que não podem ir também estarão sendo lesados com valores para tanto as agências, as operadoras que também não tiveram culpa alguma e fecharam pacotes, algumas já tiveram despesas, já tiveram gastos. Então, assim, eu acho que aí tem que pensar no macro. Mas se você me perguntar hoje, né, quem tem direito, qual é o direito, de quem é o direito, hoje a gente não consegue decidir ou dizer, olha, acho que numa visão como a guerra, pelo menos é o meu ponto de vista, todo mundo tem direito. Sim. Eu vou pedir para a doutora Hélio, inclusive, acrescentar as considerações de doutora Alexandra, muito bem colocadas, inclusive, doutora Alexandra, obrigada. Como lidar com isso, né, doutora Hélio? Embora essa dificuldade exista, como a doutora Alexandra abordou aqui, como lidar da melhor forma possível com isso e com essa situação? Perfeito. Eu acho que a gente pode dividir uma situação como essa em duas vertentes. Primeiro, a vertente de Hélio, o consumidor, desistir da viagem porque está com medo. Tem uma guerra na região, enfim. Hélio desistindo da viagem, obviamente, no meu entender, vão se aplicar as cláusulas contratuais referentes à multa. Não é? Claro, aquelas cláusulas contratuais com incidência de multa preferencialmente aceitas pelo Poder Judiciário. E existe outra situação, dos serviços que a operadora ou a agência de viagem contratou para Hélio, a exemplo de empresa aérea, exemplo de pacotes turísticos na região do leste europeu, enfim, esses serviços serem impossibilitados de serem realizados em razão do que está acontecendo atualmente. Então, essa segunda vertente, o que é recomendável para as agências é que elas, como mais um desafio das agências, né, mais um desafio das operadoras em todo esse processo, se não bastasse a pandemia, mas eu acho que um desafio seria realmente composição com o consumidor, composição com o cliente. Se a gente, como a doutora Alexandra enfatizou, registrou, o Poder Judiciário é imprevisível ainda com relação a esse tipo de situação, então a gente não quer, digamos assim, a gente quer mitigar riscos futuros. Então, nessa linha de mitigar riscos futuros, sempre tente conciliar com o seu consumidor. Exemplo, o serviço que Hélio tinha lá no leste europeu não vai ser possível ser realizado pela empresa aérea. Enfim, mudou tudo. Por consequência, a programação de Hélio como consumidor mudou completamente. O serviço não vai ser possível mais ser realizado. Tenta fazer uma composição com Hélio para tentar fazer um adiamento para uma outra época, ou fazer uma nova programação para um novo destino, né? Tenta ver isso com a consolidadora para ver se isso é possível, entendeu? Evite ao máximo o ressarcimento. Deixe o ressarcimento por último. Tente ver alternativas para Hélio como consumidor. Né? Eu acho que essa coisa de você, até por uma questão de segurança mesmo para o próprio consumidor, é você tentar conversar. Esse é o papel do agente, né? De vender um serviço. Esse serviço é que ele vende, de convencer Hélio a ver outras programações na região, entendeu? O momento está para isso, enfim, não está fácil para ninguém. Eu acho que é mais um desafio para as agências nesse processo todo, Fabiana e Alexandra. É um desafio, todos os pontos que foram tratados e colocados aqui é o que nós estamos vivendo no momento, em várias situações, muito bem colocados, por sinal. Quero agradecer a doutora Alexandra, a doutora Hélio, por estarem sempre disponíveis, não somente para bem direcionar os agentes filiados à Hermet Club, ao qual eles têm exclusividade no serviço, no atendimento. Quero falar para vocês que se filiam à Hermet Club e que vai assistir esse vídeo, né, vai assistir essa apresentação nossa e vai ter acesso a essa informação também, e não é filiado à Hermet Club, fica aqui o nosso convite, dizer que esses serviços jurídicos estão atrelados à nossa mensalidade, o primeiro atendimento por e-mail e direcionamento
quantas vezes vocês precisarem, e os serviços prestados também por doutor Hélio e doutor Alexandre, assim como a equipe toda deles que estão aqui conosco, fazendo um excelente trabalho para atender vocês e darem todo o apoio com valores diferenciados, mas principalmente, porque nem sempre o valor é o mais importante, principalmente com atendimento e com qualidade, com experiência, que isso é o mais importante, eu tenho certeza disso. E principalmente sendo indicados por essa rede internacional de negócios, representativos de agentes, a Irmed Club, e isso também dá segurança a vocês de saberem que estão lidando com dois grandes profissionais, duas grandes equipes jurídicas, junto à Irmed Club Brasil e também a Irmed Club, a rede internacional de negócios. Muito obrigada, fico aqui agradecida com o doutor Alexandre e o doutor Hélio, e até um próximo vídeo, se Deus quiser. Vamos lá, até lá. Prazer foi meu. Obrigado, gente. Até a próxima. Ah.